Continuando, pessoal, o nosso estudo agora sistemático dos crimes contra a honra, cada um deles. Vamos começar pela calúnia, que é o mais complexo. A calúnia e injúria tem muita coisa pra gente falar. Repara só, a gente já tinha lido o caput do artigo 38. A calúnia exige que o caluniador impute falsamente um fato definido como crime. O artigo 138 traz isso. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Então, quem cria e imputa falsamente esse fato definido como crime a alguém, está no caput, comete a calúnia. Mas, quem sabe que a imputação é falsa, não foi quem criou, mas sabe que a imputação é falsa, e a divulga e a propala, por exemplo, mandando a fake news, esse alguém também comete a calúnia. Então, o criador da fake news, que atribui a alguém algum fato definido como crime, que atribui um crime a alguém, ele está praticando a calúnia. Mas, quem depois que recebe essa fake news, sabendo que aquilo é falso, e faz circular, e propala, e divulga, está no mesmo crime do artigo 138, parágrafo 1º. Incorre na mesma pena da calúnia, quem sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Parágrafo 2º, é punível a calúnia contra os mortos. É punível a calúnia contra os mortos. Nessa calúnia contra os mortos, quem é que é a vítima? Não vai ser o morto, porque o morto não vai ser sujeito de direito aqui. O morto não vai ter a honra objetiva para ser tutelada. Mas há o interesse da família do morto, dos familiares, em verem a honra objetiva desse falecido respeitada, tutelada. Então a vítima serão esses familiares, não propriamente a pessoa falecida. Repare só, o sujeito ativo desse crime de calúnia pode ser qualquer pessoa. Em regra, portanto, é um crime comum. Qualquer pessoa comete o crime de calúnia. Agora a gente tem que pensar na excepcionalidade. Porque excepcionalmente não vão poder ser autores do crime de calúnia e dos crimes contra a honra de forma geral as pessoas que desfrutam da inviolabilidade, da imunidade parlamentar material. Desfrutam da imunidade parlamentar material quanto aos seus votos, escritos e gestos os senadores, os deputados e os vereadores. Os senadores e os deputados de forma mais ampla. Os vereadores só na circunscrição do município. Mas essa imunidade parlamentar vai torná-los invioláveis quanto à prática dos crimes contra a honra. E os advogados também têm uma inviolabilidade profissional, mas essa inviolabilidade só os deixa imunes à difamação e à injúria, não à calúnia. Quanto à difamação e à injúria, sim, em juízo, as ofensas que eles, porventura, enrogam em juízo, não vão ser consideradas injúria nem difamação. Na calúnia, não. Na calúnia, eles podem ser, nós, advogados, podemos ser responsabilizados criminalmente. Então, essa inviolabilidade não alcança a calúnia para os advogados. No caso de deputados e senadores e de vereadores na circunscrição do município, aí são todos os crimes contra a honra. Uma outra coisa sobre o sujeito passivo, eu queria lembrar para vocês daquela nossa discussão a respeito da possibilidade de criminalização da pessoa jurídica. A gente viu que a doutrina diverge, mas a jurisprudência é consolidada do STF e do STJ, no sentido de que as pessoas jurídicas cometem-se crimes, está lá no artigo 225 da Constituição, no parágrafo 3º. Agora, as pessoas jurídicas cometem que crimes? Os crimes ambientais. Lei 9.605 de 98. Então, se essas pessoas jurídicas podem cometer crimes ambientais, inclusive o entendimento mais recente é que não exige-se a dupla imputação, pode ser só a pessoa jurídica responsabilizada, sem responsabilização de nenhum de seus dirigentes, gerentes, diretores, sócios. Mas se a gente pensa que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada pelo crime ambiental, ela também poderia ser vítima de calúnia. Ela também poderia ser vítima da imputação falsa de um fato definido como um crime ambiental. Faz sentido. Seria o mais coerente. Contudo, nesse
nesse específico aqui, a jurisprudência ela é controversa, ela é incoerente, porque ela é pacífica para admitir a possibilidade da pessoa jurídica praticar crime ambiental, mas ela também é amplamente majoritária para não admitir, os tribunais superiores não admitirem que essa pessoa jurídica seja vítima da calúnia. Então ela pratica o crime ambiental, mas ela não pode ser vítima da calúnia se alguém lhe atribui falsamente esse crime ambiental. Claro que é possível indenização na seara civil, mas não na seara criminal, a gente responsabilizar esse alguém que atribui um fato criminoso a uma pessoa jurídica, responsabilizá-lo por crime. Não vai dar para o entendimento majoritário dos nossos tribunais superiores. E aí eu quero fazer algumas observações para vocês. Primeiro, a autocalúnia. Alguém que se atribui, alguém que atribui a si próprio, sabendo que é falso, um fato definido como crime. Essa autocalúnia é punível? É, mas não no 138. Não vai ser o artigo 138, a calúnia. No artigo 138 é você, caluniador, atribuindo falsamente fato definido como crime a alguém. E isso chegando ao conhecimento de terceiros, porque a honra é objetiva. É o apreço que a sociedade tem por essa pessoa caluniada. Mas quando a pessoa se autocalunia, ela não vai estar no 138, mas vai estar no artigo 341. A autoacusação falsa. Artigo 341 do Código Penal, está lá nos crimes contra a administração pública, acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Também o crime de menor potencial ofensivo, que tem pena máxima de 2 anos. Outra observação. A falsa imputação de contravenção penal caracteriza a calúnia? Não, a gente já viu naquela questão, quando discutimos de Roberta, imputando o camarada lá, a exploração do jogo do bicho. Se você imputa falsamente uma contravenção penal, como o jogo do bicho, a alguma pessoa, você não vai estar praticando a calúnia. Vai estar praticando um crime? Vai. Difamação, não de calúnia. E se você não atribui fato nenhum, só diz é um bicheiro, é um contraventor, aí você não está nem na difamação, você está na injúria. E aí na injúria basta que chegue na vítima. Na calúnia e na difamação tem que ser sobre essa vítima, mas tem que chegar ao conhecimento de terceiro, porque a honra é objetiva, como eu já estou reiteradamente colocando aqui para vocês. O inimputável, o louco, o doente mental, aquele que pela doença mental, pela loucura, é incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou então o menor de 18 anos, o penalmente inimputável. Ele pode ser caluniado? Pode ter que alguém diga, não, professor, não pode ser caluniado porque ele não pode cometer crime? Mais ou menos. Porque o que a calúnia exige, o que o artigo 138 exige, é caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. O inimputável, ele não comete crime porque ele não tem culpabilidade, mas ele comete fato definido como crime, porque ele comete fato típico e outro jurídico. Ele só não tem culpabilidade, ele não é agente culpável. Mas como ele comete fato definido como crime, ele pode ser vítima da calúnia, ele pode ser caluniado. O inimputável. Próxima, e se alguém atribui, isso é bem importante, viu pessoal? E se alguém atribui, quarta setinha, e se alguém atribui a outrem falsamente fato definido como crime, mas com a intenção de fazer uma brincadeira. Isso é muito importante para a calúnia e para os outros crimes contra a honra, para a difamação e para a injúria. Mas estamos agora falando especificamente da calúnia. A calúnia exige que o agente atribua a alguém fato definido como crime, que sabe que esse alguém não praticou. Mas além disso, exige-se, além desse dolo genérico, existe também o dolo específico, o elemento subjetivo especial do tipo, que é o ânimos caluniandi, a intenção específica de caluniar. Se a intenção do agente foi apenas de fazer uma brincadeira, foi o ânimo jocandi, não há crime, não há fato típico, porque não há o dolo específico, que é elemento desse crime aqui, o elemento subjetivo especial do tipo. Então, se a intenção for fazer uma brincadeira, o ânimo jocandi, se a intenção foi de corrigir, o ânimos corrigendi, se a intenção foi de aconselhar, o ânimos consulendi, nenhum desses casos vai admitir o crime.
porque a intenção do agente não foi caluniar. Por fim, se o agente, imbuído de toda boa-fé, ele lança a acusação convencido da sua veracidade. Então o agente que está aqui, né, nesse pretenso tipo penal da calúnia, ele está atribuindo a alguém um fato definido como crime que é falso. Mas esse agente tinha certeza na cabeça dele que essa pessoa que ele está lá caluniando cometeu mesmo esse fato. Estou dizendo, ó, fulano, tenho certeza, fulano desviou dinheiro público. Esse agente acredita nisso. Muito embora não seja verdade, ele acredita. Se ele está de boa fé, se ele acredita naquilo que ele está falando, ele está em erro sobre elemento constitutivo do tipo. Erro essencial, porque o tipo é caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. O agente precisa saber ou deveria saber, né, o dolo direto e o dolo eventual. Tem até essa discussão na doutrina. No caput, o dolo direto e o dolo eventual estão admitidos. No parágrafo 1º, só o dolo direto. Mas seja como for, quando o agente tem na sua cabeça a certeza de que a pessoa de fato praticou, ele errou sobre o elemento constitutivo do tipo. E o erro essencial, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo, ele sempre retira o dolo. Se ele for erro de tipo invencível, inevitável, excusável, portanto, retira todo o caráter criminoso da conduta. Se ele for evitável, vencível, inexcusável, portanto, indesculpável, ele retira o dolo. E como a calúnia não tem previsão de punição na modalidade culposa, se retirou o dolo, retirou o crime também. Então, quando há a melhor defesa para fazer, essa é forte do anterior, do ânimos, se não há o ânimos caluniante, se a intenção do agente não foi propriamente de caluniar, é uma defesa forte, uma defesa que se pauta, a tese de defesa, sobre o elemento constitutivo do tipo penal, sobre o dolo específico, sobre o elemento especial do tipo. E também, essa daqui é uma outra importante tese de defesa. Não, o agente acreditava piamente que o fato criminoso que ele estava atribuindo ao outro, à vítima lá, era verdadeiro. Então ele errou sobre o elemento constitutivo do tipo, no mínimo se retira o dolo da conduta. E se retira o dolo da conduta, retira-se também o caráter criminoso dela. Percebe? São duas estratégias de defesa para esse tipo de crime que vão derrubar a tipificação, que vão derrubar o fato típico, que vão retirar o caráter criminoso da conduta. Por isso que eu digo, é fácil fazer a defesa dos crimes contra a honra. Muito bem. O próximo ponto é sobre a exceção da verdade. Porque a gente tem que, na calúnia, se está atribuindo falsamente um fato definido como crime a alguém. Então, você pode ter como estratégia de defesa, além de alegar que não sabia, que achava que era verdadeiro, você também pode oferecer uma ação, que é a exceção da verdade, a exceptio veritatis, ou a demonstratio veri. Mas eu vou falar mais pormenorizadamente sobre ela na nossa próxima videoaula, para a gente não deixar muito alongado nossos vídeos. Até lá!